Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Um grande privilégio para mim poder estar aqui compartilhando informações. Se você não se inscreveu ainda no canal, está convidado a se inscrever, deixar o seu like aí para cooperar aqui com o canal para que possa alcançar mais pessoas. Estou trazendo aqui um comentário do nosso querido Samuel Gondim e ele faz uma pergunta aqui no final do seu comentário. Eu vou compartilhar com vocês e vamos ver como é que a gente pode interagir aqui à base desse comentário. Ele diz: excelente vídeo, referente a um vídeo onde ele fez o comentário. Jesus e Jeová Deus não deixaram de falar nem com o diabo, mas o corpo governante quer que façamos isso com os nossos familiares. Se você acha que isso é uma invenção do nosso querido Samuel Gondim, você pode ver a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 em diante, onde tem 2 artigos: como tratar uma pessoa desassociada e quando um parente é desassociado. Essa revista ainda está em vigor, o conteúdo dela, porque é citado na nota ao pé da página do livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207 a 209. No finalzinho do artigo, como tratar uma pessoa desassociada, faz citação a essa revista, onde inclusive diz que nenhum oi deve ser dada a um ex-membro da sociedade Torre de Vigia. É disso que o nosso querido Samuel está falando aqui. Aí ele faz a pergunta: seria certo um TJ, Testemunho de Jeová, querendo sair da organização, ficar só para continuar falando com sua família, e um que saiu voltar só para poder falar com ela? Bom, essa pergunta é interessante do nosso querido Samuel. Obrigado pela sua pergunta, meu querido, e bastante pertinente, porque isso é uma realidade que acontece em muitas congregações. Muitas pessoas estão ainda na organização Torre de Vigia, e eu sei disso porque eu conheço muitas delas, porque não querem perder o contato com a família. Entendeu? Você que talvez ainda está lá, ou você que já saiu, já deve ter escutado, como muitos de nós, do nosso parente, dizer: eu quero ser leal a Jeová, portanto vou limitar minha convivência com você. Você já deve ter escutado isso. Embora você não viu nada na Bíblia que dê tal orientação, nos ensinamentos do Novo Testamento, que diga que um familiar deva romper ou limitar os relacionamentos com você, o corpo governante dá essas orientações. E os irmãos, com medo de perder isso, depois que descobre que o corpo governante na verdade é um falso profeta, ele não quer mais se submeter ao corpo governante, mas não declara isso. Porque se ele declarar isso, ele vai ser expulso ou ele vai sair. Caso ele perceba que não quer mais seguir o corpo governante, então, vou sair daqui. Mas ele não sai, porque ele sabe que a sua saída, por qualquer motivo que seja, vai gerar o rompimento do tecido social e familiar. Ele vai perder amigos, vai perder contatos, vai perder a família. E aí o querido pergunta: seria correto, seria certo, né? Bom, se é certo ou errado, cada um deve analisar por si mesmo, porque isso não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de decisão da pessoa. Agora, talvez a pessoa se condene pelas suas decisões. Talvez alguém que saiu e perdeu a família se recrimine dizendo para ela mesma: eu não devia ter feito isso, olha o crime. Como eu já ouvi muitos dizer para mim: foi você mesmo que causou essa situação, eu fui o culpado. Eu deveria ter continuado submisso ao corpo governante, mesmo sabendo das suas falsidades, mesmo não concordando com as suas doutrinas e provando por A mais B, de A a Z, que suas doutrinas, em grande parte, são erradas e muitas vezes maléficas, maldosas. Ainda assim eu deveria ficar quieto, fechar a matraca, me curvar e me dobrar diante do corpo governante, porque, afinal de contas, eu deveria, prezar mais o ambiente familiar. Afinal de contas, de vez em quando eu quero passear com a minha família e juntar os meus irmãos, minha mãe, meus amigos. Por que não? Então, o que é me curvar diante do corpo governante diante disso? Então eu deveria me sentir culpado. E aí talvez o meu coração comece a me condenar. Deve ser disso que o nosso querido Samuel está falando. Bom, para me consolar sobre isso, por mais que eu me condene e pense: por que eu fui ser tão estúpido? Por que eu não aceitei que, tudo bem, deixa o corpo governante fazer o que quiser, eu vou sair de casa em casa ensinando um monte de mentira mesmo, está tudo bem, porque afinal de contas, eu não quero ser o culpado de não ter cometido um ato de idolatria ao corpo governante.
Mesmo que o meu coração me condene nesse sentido, 1 de João capítulo 3, versículo 20, fala algo que serve de consolo. Porque o sentimento de culpa vai vir em cima de você de qualquer jeito. Se não vir por você, vai vir por outros. Como eu já ouvi insinuações. Ah, você perdeu o juízo. Eu estou preocupado com a sua sanidade mental. Ah, não é possível. Você é uma pessoa que perdeu a noção da vida. Porque, afinal de contas, você foi questionar o corpo governante. Você deveria deixar ele fazer o que quiser contigo. Você deveria deixar os anciãos continuar te humilhando, o superintendente de circuito te perseguindo. Deveria deixar as pessoas ficar te difamando e está tudo certo. Afinal de contas, a sua dignidade é de menos importância. Então, já que você está dando tanta importância a isso, é porque você perdeu o juízo. Enlouqueceu? Pois é, né? Aí, 1 João capítulo 3, versículo 20 diz, ó. Sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. O texto aqui está falando que Deus é maior que o nosso coração, é o ponto que eu quero destacar. Deus entende, o nosso Criador, não o Deus da organização Torre de Vigia. O Deus da Torre de Vigia é o corpo governante. O Deus da Bíblia, o Deus amoroso, o Deus que é o Deus de amor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse entende o seu coração, entende o que você está passando. Mesmo que você que tenha saído, está sofrendo, está sendo discriminado, está sendo acusado de um monte de coisa, estão tentando te rotular de tudo quanto é tipo de coisas negativas. E talvez você se sinta mal por isso, porque foi você que causou essa situação. É assim que eles querem que a gente acredite? Deus entende isso, entende o que você está passando. É o que o texto está dizendo. Caso você tenha escolhido sair. Assim como talvez Estevão, na hora que ele foi levado para ser apedrejado, ele pode ter pensado, fui eu que causei essa situação? Oh, que malvado que eu fui. Por que eu não me submeti ao Sinédrio? Por que eu não reconheci que o Sinédrio realmente estava certo? Por que eu quis ser tão orgulhoso e arrogante ao ponto de querer defender o meu Senhor Jesus Cristo? E agora minha família vai chorar por mim, eu perdi minha família, eu vou morrer apedrejado, e olha só quanto sofrimento que eu estou causando a mim mesmo e aos meus parentes. Eu fui o culpado. Estevão deveria, antes de morrer, ter carregado todo esse problema psicológico na mente dele. Mas Deus é maior que os nossos corações. E caso o contrário, a pessoa não saia, ela decida ficar. Da mesma forma, ela pode ficar se sentindo um traidor. Ah, meu Deus, eu estou fazendo isso tudo, estou traindo o pai por causa disso. Estou tendo que engolir esse sapo todo dia, ouvir um monte de asneira e ficar quieto, me resignar. Deus é maior que o nosso coração. Caso você fique, o Pai entende isso. E caso você saia, não sou eu, não, eu não me coloco, pelo menos, não me atrevo a isso, a julgar ninguém, caso ela queira ficar, caso ela decida sair. Essa decisão é pessoal, é muito pessoal, é sua. Você tem os seus motivos, a sua vida, né? Tudo que está em jogo é você que deve analisar. É você que vai sofrer as consequências das suas decisões. Então seria desamoroso eu dizer, ah, que covarde. Ou então, ah, que burro, saiu de lá, podia ter ficado mais tempo. Ah, que decisão estúpida. Eu teria... É muito fácil dizer isso. Ó. Eu no seu lugar não faria assim. Você não sou eu. Eu também faria o que você faria no meu lugar, se eu fosse você. É óbvio isso aí, né? Eu ganhei o carimbo do óbvio, o atestado de óbvio. Óbvio que você faria o que você faria se você fosse eu, e você faria o que eu faria se você fosse eu. Né? Eu faria o que você faria se eu fosse você, e você faria o que eu faria se fosse eu. Cada um tem a sua vida, cada um sabe a sua história, cada um de nós carrega a sua história, cada um de nós tem o dom de ser feliz, de ser capaz, não é o que diz a música? Tocando em frente. Sobre falar com o próprio diabo, que o nosso querido citou aqui no princípio, né? Em Jó capítulo 1, em Jó capítulo 2, Satanás, o rebelde, questionador, tinha acesso à Assembleia. O próprio Criador falou de onde você vem. Ele teve a chance de falar lá na frente de todo mundo. Jesus dialogou com Satanás. Falou, está escrito. Conversou com ele. Não foi? Bom, mas na sociedade Torre de Vigia, se você fosse semelhante a Satanás, você ainda teria algum tipo de tratamento com dignidade. Mas se você questiona o corpo governante, o problema está aí. Você pode ter cometido todo tipo de imoralidade sexual. Você pode ter espancado, como
né? Não vou usar o termo aqui por causa de certas palavras, né? Como eu sei de muitos que praticam, né, violam a chamada Maria da Penha, mas está tudo certo. Por quê? Não questionou o corpo governante, mostrou arrependimento, chegou lá na frente dos anciãos, chorou, lágrimas de sangue. Ah, eu me arrependo. Ah, e a esposa está lá, com hematomas. Mas ninguém vai denunciar nem nada, está tudo certo. Cometeu moralidade sexual, traiu, quantos casos? Eu já citei aqui, eu participei, eu mesmo. Não estou dizendo que as pessoas tinham que ser expulsas, não. Eu não estou aqui fazendo campanha para que coloca todo mundo para a rua. Não estou dizendo isso. Estou dizendo como trata diferente. O tratamento diferenciado. Diferenciado. Como eu participei de uma comissão judicativa seguida, 5 vezes, do rapaz. Hoje deve ser já superintendente de circuito. 5 vezes moralidade sexual. Moralidade sexual aqui, com pessoas até diferentes. E eu estive nas 5 e nenhuma delas. Eu mesmo não fui e nem sou. Eu não sou favorável a esse tipo de tratamento. Desassociar. A pessoa deveria ser advertida. Olha, não é o correto. Né? É o tipo de pessoa que está brincando com a verdade, está maculando o que a Bíblia ensina. Não é uma pessoa que eu teria como um amigo íntimo. Seguindo os moldes de 1 Coríntios capítulo 5. Eu não teria associação com aquela pessoa. Mas eu não deixaria de falar com ela nas reuniões, educadamente, como um ser humano que merece dignidade. Mas tudo bem. Ele não questionou o corpo governante, então está tudo certo. O problema é quando alguém questiona o corpo governante. Aí esse aí, meu amigo, ninguém mais pode falar. Esse é o demônio, é pior do que o demônio, né? Porque o próprio Satanás, até ele podia falar com as pessoas. Até ele. Mas um questionador do corpo governante, esse aí não tem vez em lugar nenhum. Esse, meu amigo, está condenado à inexistência. Então, respondendo ao nosso querido Samuel Gondim, quero muito agradecer ao nosso querido Samuel Gondim pela sua participação, pela sua pergunta. E você, se desejar, deixa aí o seu comentário, deixa a sua observação. Futuramente, quem sabe, a gente traz aqui o seu comentário também para compartilhar com outros. Muito obrigado, até os nossos próximos vídeos. Até lá.